Nós vamos falar nessa palestra, para esse nosso congresso virtual, a respeito dos distúrbios do sono e a odontologia, que hoje tem sido um assunto bastante procurado por todos os cirurgiões dentistas de todas as especialidades, né? Alguns podem pensar que esse tipo de problema, esse tipo de tratamento, seja mais afeito às especialidades de ortodontia, ortopedia, etc. Mas não, a gente tem visto os colegas de qualquer especialidade trabalhando nessa área e realmente não há esse requisito de se ter uma especialidade mais afim, né? Mesmo colegas de qualquer especialidade podem trabalhar com isso. Então esse assunto tem sido muito procurado, muito discutido, né? E realmente a gente tem tido, pela minha experiência, que eu já chega em torno dos 20 anos de trabalho com esses aparelhos, de ter bons resultados, né? Resultados muito satisfatórios e resultados que a gente observa a cada paciente que a gente trata, né? Então são muito raros os casos onde a gente não tem um bom resultado, né? Então isso é bastante animador nesse tipo de tratamento e permite que a gente possa ter uma satisfação muito grande, porque a gente observa o que os pacientes nos trazem desse tipo de retorno, de que realmente a vida deles muda, né? Então, quando a gente trata o ronco e a apneia do sono, em geral, a gente não está tratando só uma doença. A gente está tratando uma doença que altera de forma significativa a vida do paciente, não só a vida dele próprio, mas a vida dele em família, muitas vezes trazendo dificuldades com esposa, filhos, etc. Então, quando a gente consegue um resultado bom nesse tipo de tratamento, a gente está tratando a vida desse paciente, a gente está dando qualidade de vida para esse paciente, porque esse tipo de problema é um problema que deteriora muito essas questões sociais de convivência, né? O ronco, ele realmente é uma entidade bastante maléfica em relação ao convívio familiar, né? E a apneia do sono é uma outra entidade bastante maléfica em relação à saúde do paciente, porque ele traz uma série de problemas, uma série de doenças, ele interfere em uma série de doenças que vão realmente trazer inclusive risco de vida para o paciente. Então é uma satisfação muito grande quando a gente consegue um bom resultado, e a gente tem tido bons resultados na maioria dos casos, né? Então é um tratamento que nos dá bastante satisfação e até retorno financeiro, e é um tratamento que a parte clínica dele, né, ou seja, a manipulação dos aparelhos na clínica, a colocação do aparelho, etc., não é um procedimento muito complexo. O que é complexo é a gente conhecer tudo que está envolvido nisso até a gente chegar a colocar o aparelho na boca do paciente, né? Então, o que é complexo nesse tratamento é o conhecimento que a gente tem que ter, porque a gente precisa conhecer a saúde geral do paciente. Então, a gente tem que ir um pouco mais, ser um pouco mais médico e não só dentista, né? Sair da boca do paciente e passar a conhecer o corpo como um todo, as alterações que a apneia do sono traz na saúde, e também entender bem do diagnóstico, né? Que também não é um diagnóstico tão fácil, pois envolve exames como a polissonografia, que são exames bastante complexos de se interpretar e de se entender os resultados, né? Mas então, hoje nós vamos conversar a respeito dos distúrbios do sono e da odontologia, mas principalmente, né, a respeito do tratamento do ronco e da apneia do sono com os aparelhos intraorais, né, que é a nossa arma, a nossa forma de lidar com essas doenças, né, com esses problemas. E o ronco realmente ele é bastante nocivo, né, para a convivência das pessoas. Uma pessoa que já experimentou dormir com uma pessoa que ronca muito,
né? Realmente não tem condições, né? A gente realmente é muito comum a gente ver as pessoas já querendo dormir em quartos separados ou dormir na sala, porque o cônjuge não consegue realmente tolerar e conseguir conciliar o seu sono com o barulho que o roncador faz, né? Então o ronco realmente ele é sem dúvida aquele sinal de alerta mais forte, né, muito acentuado e realmente chama muita atenção, pois dificulta muito a convivência entre o casal, né, e às vezes até entre filhos ou mesmo netos, né. Já tive casos de uma senhora viúva já de idade que morava sozinha e que veio tratar porque os netos não queriam mais dormir na casa dela, né? Então realmente a gente observa que é uma situação bastante complicada. Então, eu deixo para vocês agora nesse slide uma frase que vai fazer a gente pensar um pouco, né? Porque nós estamos falando de tratamento de ronco e eu coloco aqui que a gente não deve tratar só o ronco, né? Então esse talvez seja um dos maiores problemas, os maiores erros que os colegas que começam a fazer esse tipo de tratamento cometem, que é se preocupar só com o ronco, ou seja, como colocar um aparelho qualquer de modo que o ronco melhore e pronto, né? Na verdade, esse é um erro porque o ronco, né, ele, apesar de ser realmente um problema e trazer todo esse transtorno que eu já falei, ele pode estar escondendo coisas mais complicadas, né? Então, a gente até tem realmente um ronco, ou algumas situações de ronco em que a gente vai poder se preocupar só com o ronco, né? Que é quando a gente tem uma condição que a gente costuma chamar de ronco primário, ou seja, é aquele ronco que realmente não tem ligação, não tem correlação com nenhuma outra doença, né? Ele passa a ser só ele, só o barulho, só realmente o ronco. Mas a gente estudando e aprofundando um pouco mais nessa questão, a gente vai ver que o ronco ele não é um problema simples, né? Ele é um problema ao contrário, ele é um problema complexo, né? Então nesse artigo, que é um artigo do ano passado, 2014, a gente vê aqui no título eles colocando o ronco primário não é tão simples assim, né? Por que não é tão simples assim? Porque na verdade ele pode, né, ele a princípio, ele pode trazer outras consequências e a gente ainda não tem um entendimento completo, né, das causas e consequências do ronco. A gente não sabe ainda exatamente o quanto ele pode prejudicar realmente, né? E a associação do ronco com outras doenças também não é tão conhecida. E a gente já sabe que ele pode evoluir para doenças como a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que a gente costuma chamar de SAOS, né? Então o ronco realmente não é um problema tão simples assim. Ele pode estar realmente escondendo, né, outros problemas, porque na maioria dos casos, esse ronco primário que eu falei, ele não acontece, ele vai acontecer num número pequeno de pacientes, né? Na verdade, na maioria das vezes, o ronco ele acaba escondendo, mascarando outros problemas muito mais graves e que precisam de uma atenção diferenciada, não basta só se guiar pelo barulho, né? Tem barulho, tem problema, parou o barulho, melhorou. Nem sempre isso resolve os outros problemas que estão associados ao ronco, né? Então, a maior parte dos pacientes que roncam, ele tem algum distúrbio do sono, algum distúrbio respiratório do sono, né, que são aquelas doenças que afetam a respiração durante o sono, principalmente a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, por isso, o ronco precisa realmente ser uma preocupação, mas a gente precisa se preocupar também com a apneia do sono, né? Vamos observar esse vídeo. Ele mostra como acontece, né, a apneia do sono.
a gente vê que o paciente tem algumas paradas, né, dificuldades, engasgos fortes, né? Então, para que a gente possa respirar durante a noite, o ar precisa circular livremente na nossa garganta. Mas, eventualmente, a gente tem o colapso dessas estruturas e provoca uma parada respiratória. Então, esse problema que eu estou falando, a apneia do sono, ele é isso, são paradas respiratórias que vão acontecendo durante a noite. E isso acaba trazendo uma série de prejuízos para a nossa saúde. Então, o que é o ronco, na verdade? O ronco, ele é a vibração dos tecidos da garganta, palato mole, úvula, parede posterior da faringe, o dorso da língua. Então, cada vez que o ar passa, essa região que por alguma razão ela se estreitou, ela diminuiu a luz, ela faz com que o ar que passa ali provoque uma turbulência, uma vibração. E essa vibração é que faz o barulho que a gente escuta. Então, geralmente, pacientes que costumam dormir em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, e pacientes com dificuldades respiratórias têm mais facilidade para roncar, para fazer o barulho do ronco. Então, como a gente já conversou, a gente vai ter o ronco primário, quando ele é o problema principal, ou seja, o paciente ronca, mas a gente conseguiu comprovar de alguma forma, através de exames, etc., que aquele ronco está acontecendo de forma isolada, ou seja, não tem uma doença por trás dele. E secundário, quando aí sim ele passa a ser um sintoma de outro problema, como a apneia do sono e a síndrome de resistência de vias aéreas superiores, que é outro problema semelhante, e que também provoca o ronco. Então, o ronco, como eu conversei com vocês no início, ele tem um componente social, de alteração da vida social do paciente, muito grande. Então, pessoa que ronca tem problemas familiares, tem dificuldade em dormir com a esposa ou o marido, dependendo se é ele ou ela que roncam. E isso acarreta uma desagregação familiar, ou seja, o marido passa a não dormir mais no mesmo quarto, já começa a ter algumas dificuldades, chegando até muitas vezes à separação realmente. Então o ronco pode ser um fator importante até na separação de casais. Então ele é um problema social sério que altera realmente, devido à dificuldade de convivência, a vida familiar das pessoas que possuem esse problema. Então, por isso, ele tem uma importância muito grande e no tratamento tem uma importância muito grande, porque nós vamos modificar justamente essa questão, nós vamos tornar mais fácil a convivência entre os casais. Então, esse nosso tratamento, ele muitas vezes chega a ser um salvador dos casamentos. Então, o ronco tem essa questão. E a gente sempre acaba botando fotografias ali, imagens que o homem está roncando, mas também a gente vai encontrar esse tipo de problema, apesar de em menor proporção, também nas mulheres. Então, as mulheres também roncam. Mas a gente observar uma faixa etária mais jovem, a partir de torno dos 20, 30 anos, nós vamos encontrar uma proporção de 3 homens para uma mulher que ronca. Em idades um pouco mais avançadas, por volta dos 50 anos, a gente já vai ter um equilíbrio, porque a mulher, ela quando chega na menopausa, ela passa a ter condições mais propícias para aparecer o ronco. Então, nessa faixa de idade, dali para cima, geralmente tem um equilíbrio de proporção entre homens e mulheres. Mas a média geral é 2 homens para uma mulher. Bom, as doenças do sono, como a gente já falou que existem, que o ronco pode ser um emissário, um portador da notícia de que a pessoa tem uma doença do sono, elas estão classificadas num livro editado pela Academia Americana de Medicina do Sono,
que se chama Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, International Classification of Sleep Disorders, que está na 3ª edição, que foi lançado o ano passado, se não me engano, e que então traz todos os distúrbios do sono classificados em determinados grupos, agrupados, de modo que a gente possa entendê-los de uma forma mais clara, Então, a Classificação Internacional do Distúrbio do Sono coloca, e a gente procurando ali, a gente vai encontrar mais de 100 distúrbios diferentes, distribuídos em 7 classes. Então, nós vamos ter as insônias, tem vários tipos de insônia também, os distúrbios respiratórios do sono, onde a gente vai encontrar a apneia do sono, a síndrome de resistência de vias aéreas e o ronco, que são 3 doenças que a gente trata, Nós temos as hipersonias de origem central, onde nós temos doenças que fazem com que o indivíduo durma muito mais do que ele deveria e muitas vezes de forma involuntária, em momentos até desagradáveis, geralmente originado no sistema nervoso central, em função de alguma alteração, geralmente em neurotransmissores. As desordens do ritmo circadiano no sono, que então são desordens que vêm a partir de uma alteração no nosso fuso horário, seja porque a gente mudou de país, seja porque a gente mudou o ritmo do nosso sono, Ou seja, aquelas pessoas que dormem de dia e trabalham à noite, elas, por essa razão, sofrem com vários problemas relacionados ao sono, que então a gente chama de desordens do ritmo circadiano do sono. As parassonias, que são doenças mais complexas, como o sonambulismo, terror noturno, paralisia do sono e outras mais. Os distúrbios de movimento do sono, onde a gente vai encontrar aqui o bruxismo do sono, que também é uma doença que a gente vai procurar resolver e tratar, ou pelo menos minimizar, também através dos aparelhos. E aqui a gente vai encontrar também a síndrome das pernas inquietas, que é uma doença que muito frequentemente está associada à apneia do sono. Então, muitas vezes a gente vai olhar uma polissonografia buscando a apneia do sono e vai encontrar também distúrbios de movimento, como a síndrome das pernas inquietas. E outras desordens do sono, que são doenças do sono, causadas por medicamentos ou por problemas psiquiátricos. Então, para a gente entender o que a gente vai estar trabalhando, aonde a gente ou quando a gente vai estar trabalhando, a gente precisa entender o sono, porque essas doenças que a gente vai tratar, que é o ronco, a apneia do sono, síndrome de resistência de vias aéreas, bruxismo do sono, todas vão acontecer no momento que o indivíduo está dormindo. Então precisamos ter um entendimento de como esse sono se processa, para a gente entender as alterações que essas doenças causam na pessoa que está dormindo, no sono da pessoa que é portadora dessas doenças. Então a gente precisa entender que a gente vive num mundo de ciclos. Tudo na nossa vida e à nossa volta é cíclico. Então nós temos como exemplos disso as fases da Lua, que se repetem mês a mês. Todo mês a Lua passa por 4 fases diferentes e se repetem mensalmente. A gente tem as estações do ano, que também se repetem anualmente, todo ano a gente tem primavera, verão, outono, inverno, e volta e vai, sempre igual. E o nosso corpo, ele também reproduz esses ritmos, esses ciclos que a gente tem na natureza. Então, o coração bate de uma forma cíclica e rítmica, e a gente tem também outras funções, como até a temperatura do corpo, resposta imunológica, frequência cardíaca, frequência respiratória, o ciclo menstrual, tudo é cíclico e tudo se repete. Principalmente a gente vai ver o sono e a vigília, que se repetem diariamente,
né? Todo dia a gente acorda de manhã, vai dormir à noite, e acorda de manhã de novo, e assim vai, né? Então, geralmente o sono, ele está conectado com o passar do dia, né? Ou seja, o dia e a noite. E a gente tem o sono e a vigília, né? Que se combinam, ou seja, de dia a gente tem a vigília, de noite a gente tem o sono. E dormir é importante, né? Então, realmente, se a gente for tentar ficar sem dormir, a gente vai observar que realmente o sono é muito importante, porque aquelas pessoas que não conseguem ter um sono adequado, em termos de não só de qualidade, mas também de tempo, ou seja, ele tem déficit de sono, a gente vai perceber que ele tem uma série de dificuldades, né, no dia a dia, tanto em questões atencionais, como mesmo em questões de saúde, né? Então, dormir é realmente importante. A gente precisa do sono para poder manter o nosso corpo funcionando adequadamente. Então, o sono é um período em que a gente então vai desligar e vai deixar com que o nosso corpo se recarregue, como se fosse uma bateria realmente, né? Então, durante a noite a gente vai relaxar a musculatura, vai liberar algumas substâncias, vai produzir novas substâncias que vão nos permitir fazer as nossas atividades corretamente, ter uma vida satisfatória, né, no dia seguinte. Então, a quantidade de sono, geralmente a gente fala que para um adulto normal, né, a gente precisa de 7 a 8 horas de sono, mas isso é uma média, né? Ou seja, cada pessoa tem um tempo necessário para dormir, algumas mais, algumas menos, né? Mas a pessoa, de modo geral, tem que respeitar essa necessidade, né? E hoje a gente vê que pela demanda social que a gente tem, né, acaba ficando acordado até mais tarde, tem uma série de coisas, às vezes até trabalho, etc. E no dia seguinte tem compromisso cedo, tem que levar filho na escola, então acaba, né, reduzindo o número de horas de sono, e muitas vezes isso passa a trazer um problema, porque a pessoa passa a ficar com um déficit de sono, e isso faz com que a vitalidade dela mesmo, né, seja menor, tem menos energia para conseguir levar o dia a dia, né? Então, é preciso que as pessoas tenham atenção nisso, e uma das coisas que a gente preconiza é que nesses pacientes com distúrbios do sono, a higiene do sono, que é justamente do cuidar para que tenha um sono adequado, seja instalada na sua vida e respeitada para que se possa ter uma quantidade de sono e uma qualidade de sono suficiente, né, satisfatória. Então, o sono, ele sempre foi um grande mistério na humanidade, né? Todas as culturas, de alguma forma, se referem ao sono e falam do sono, né? Mas dentro do nosso universo, né, aqui que nós temos agora, a gente passou a conhecer realmente o sono a partir da década de 30, quando então se passou a utilizar a eletroencefalografia. Então, através da eletroencefalografia, que é o registro das ondas cerebrais, da atividade elétrica do cérebro, né, de uma forma gráfica, então se pôde entender o que acontecia com o nosso cérebro durante a noite. Tudo o que acontecia. Se descobriu que o sono, ele não é uma coisa única, ou seja, se dorme, se deita, se apaga e se fica naquela situação, né, até o dia seguinte. Não, o sono, ele é um processo ativo que tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas e eventos que vão acontecer durante aquele período que você está dormindo e que são necessários para que a gente possa ter uma qualidade de vida adequada, né? Então, da mesma forma que o sono e a vigília, que está dormindo e está acordado, são fases distintas, durante a noite nós também passamos por fases, né, e que se repetem toda noite. Então nós temos duas etapas de sono, duas fases de sono principais,
que se convencionou chamar de sono REM e sono não REM. Ou seja, REM vem de Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos, que é uma característica dessa etapa, né? Se observar o indivíduo dormindo, a gente vai ver que embaixo da pálpebra o olho fica se mexendo rapidamente. E no sono não REM, a gente não tem essa situação, a gente não tem esse movimento, né? Então são duas fases, mas na verdade hoje a gente considera 4 fases, porque o sono não REM, ele se divide em 3 outras etapas, né? Em 3 etapas que também têm diferenças entre elas. Então, numa situação normal, a gente inicia o sono, né, pelo primeiro estágio, que a gente chama hoje de N1, do sono não REM, né? E após um tempo, que a gente chama de latência do sono, né, que é em torno de 10 minutos. Então a gente deita na cama e 10 minutos depois a gente já deve ter pego no sono, né? A partir daí, esse sono não REM vai evoluindo e a gente vai chegar nos estágios 2, 3, e antigamente a gente se usava 4 estágios, né? Hoje o 3 e o 4 se fundiram e a gente passou a chamar N1, N2 e N3. Então esses estágios 3 e 4 antigos, né, que hoje passaram a ser chamados de N3, são também conhecidos como o sono de ondas lentas, porque no eletroencefalograma é assim que se apresenta o gráfico de ondas elétricas do cérebro, né, quando o indivíduo entra nessas fases. O sono passa a ficar mais profundo e as ondas cerebrais mais vagarosas, mais lentas realmente, né? Na verdade, todas as funções do corpo passam a ser mais lentas, batimento cardíaco, respiração e etc. Então, o sono N3 é conhecido então como sono de ondas lentas e é o nosso sono mais profundo. Logo depois, né, a gente passa um período nesse sono de ondas lentas, então em torno de 90 minutos, 1h30 depois de iniciado o sono, a gente já passou pelos 3 estágios do sono não REM e vamos então entrar no sono REM, né? No sono REM há uma alteração bastante perceptível das ondas do eletroencefalograma, que passam então a ser ondas desincronizadas. Então o sono REM também é considerado, chamado de sono desincronizado, e há uma oscilação tanto da pressão arterial, frequência cardíaca, etc. Então no sono REM é como se o cérebro ele se desligasse do corpo e passasse a fazer uma função só de trabalho interno, né? E nesse momento acontece uma atonia muscular, né? Que é um desligamento total da musculatura do corpo. Não é que ela relaxa, ela desliga, né? E há também uma redução de produção de neurotransmissores e hormônios, principalmente os do estresse. Então essa variação de sono não REM e sono REM vai ocorrer, né, não de uma vez só a noite toda, né, vai sim várias vezes durante a noite. A gente vai alternar entre o sono não REM e o sono REM, em torno de 5 a 7 vezes por noite, né? Então, tanto o sono de ondas lentas, mas principalmente o sono REM, eles desempenham um papel importante, principalmente na consolidação da memória e no aprendizado, né? Ou seja, esse trabalho interno que o cérebro fica fazendo no sono REM nada mais é do que a gravação das memórias que a gente, e das informações, né, que a gente acumulou durante aquele dia. Então, uma pessoa que tenha déficit de sono REM é uma pessoa que vai ter mais dificuldade cognitiva e também mais dificuldade de gravar na memória os eventos que aconteceram, as coisas que ele estudou e etc, né? Então, o sono REM nos dá essa possibilidade de regravação, de uma remodelação sináptica, que faz com que as nossas memórias, que elas, essas informações todas, né, que a gente recebe durante o dia,
que são armazenadas no hipocampo, que é uma memória que a gente tem de curta duração, elas são então transferidas para o córtex cerebral para uma região de memória de longa duração. Então, a partir daí, né, essa é uma das maiores importâncias do sono REM, é justamente nos dar uma capacidade cognitiva mais acentuada, né? E a gente observa que a falta de sono, de um modo geral, não só do sono REM, mas a falta de sono, o déficit de sono, ele influencia diretamente no nosso desempenho, nas nossas tarefas, mesmo no nosso trabalho, né? Então tem alguns trabalhos aqui, né, mostrando que as pessoas que, justamente médicos, né, tiveram uma redução bastante significativa na sua performance, né, em diversas áreas, né, entre aqueles que tinham déficit de sono, que não dormiram adequadamente, e os que dormiram adequadamente. Então, aqueles que tinham déficit de sono tiveram um desempenho muito inferior àqueles que tinham o sono numa quantidade e qualidade adequadas, né. Mas bem, o que é a apneia obstrutiva do sono? Que é o foco do que a gente está conversando agora, né? E essa doença que a gente precisa tratar junto com o ronco, né? Onde o ronco aparece como um sintoma, né? Então, a apneia obstrutiva do sono, elas são paradas respiratórias que a gente vai ter durante a noite, que quiser a gente não, o paciente, né, a pessoa que tem o problema vai ter durante a noite, né, por um colapso da região faríngea. Ou seja, nessa região que a gente tem posterior à boca, né, na nossa garganta, onde a gente tem palato mole, úvula, parede posterior da faringe, dorso da língua, ela por alguma razão, que existem várias razões, ela vai se fechar, as paredes vão se aproximar e vai haver um colapso daquela região. E isso vai impedir a passagem do ar, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma redução do fluxo aéreo, que pode ser total, que é a apneia, ou parcial, né? Uma redução mais substancial, que é a hipopneia, né? Então, com isso, a gente tem paradas respiratórias frequentes que vão influenciar justamente na concentração dos gases sanguíneos, oxigênio e gás carbônico, né? E cada vez que isso acontece, a gente tem uma ativação do sistema nervoso simpático que vai provocar um micro despertar que vai nos permitir retomar o controle muscular e abrir novamente as vias respiratórias, né? Então, no momento que a gente tem a parada respiratória, a gente, né, o ar não entra, os gases sanguíneos se alteram e o sistema nervoso simpático se ativa para nos fazer retomar a respiração, né? Então, isso é o que vai acontecer, né, com uma apneia. E a apneia do sono, né, que a gente vai ter uma série de eventos iguais a esses durante a noite, né? Várias vezes o indivíduo para de respirar repetidamente, né? Então, a apneia do sono, elas são repetidas paradas respiratórias que o indivíduo tem durante a noite. Para vocês terem ideia, a gente considera, né, inicia a patologia do problema a partir de 5 paradas por hora. E ela se torna grave a partir de 30 paradas por hora. Então, é um problema que vai acontecer durante a noite inúmeras vezes, né? Então, imaginem a dificuldade e a qualidade do sono de uma pessoa que está parando de respirar e despertando, parando de respirar e despertando inúmeras vezes durante a noite. Então, como a gente falou ali agora, a apneia do sono é um colapso total, ou seja, parada completa da passagem de ar, né, pela orofaringe. E as hipopneias são o colapso parcial, ou seja, bloqueia, mas não bloqueia completamente, né? E, em função disso, a apneia do sono é uma doença que ameaça a vida. E, realmente, né, a apneia do sono, ela traz uma série de problemas que vão criar situações
que vão ameaçar a vida do indivíduo, né? Então, uma delas são os acidentes de carro, né? Os acidentes automobilísticos. Então, o indivíduo que tem apneias do sono, principalmente apneias mais graves, ele chega a ter 7 vezes mais chance de sofrer acidentes no carro ou mesmo no trabalho, se ele trabalha com alguma coisa mais perigosa, né? Então, chega a ser mais frequente, ou seja, a chance de o indivíduo apneico bater o carro é maior do que se ele tivesse embriagado. Então, hoje as estatísticas mostram que a gente tem mais chance de bater o carro tendo apneia, estando sonolento, do que estando com o efeito do álcool, né? Então, outro problema que vai acontecer são os problemas cardíacos. Então, a apneia do sono, principalmente a dessaturação de oxigênio, ou seja, aquela alteração nos gases cardíacos, vão favorecer o aparecimento de infarto, né? O acontecimento do infarto. Então, o indivíduo chega a ter 3 vezes mais chance de sofrer um infarto ou um AVC a partir do momento que tem apneia do sono grave, né? Então, como a gente viu, além disso, a apneia do sono, ela vai ter influência, uma influência negativa, né, em uma série de problemas, não só cardíacos e de acidentes, né, mas vai permitir que aconteça ou piore uma situação de diabetes, né, de hipertensão arterial, doença pulmonar obstrutiva crônica e aí por diante, né? Risco para doenças cardiovasculares, como a gente já conversou, né? E o acidente vascular, principalmente o isquêmico, mas também o hemorrágico, né? Então a SAOS, né, que é síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, ela é considerada uma doença, né, que ameaça a vida, né, e é a doença que é hoje considerada com o maior número de comorbidades, ou seja, ela influencia de forma negativa um número muito grande, né, de outras doenças, agravando ou complicando a situação de cada uma dessas doenças, né? Como a gente falou, algumas que ameaçam a vida do paciente, como o AVC e o infarto. E esse leque de doenças que a apneia do sono pode nos trazer ou piorar a nossa situação é tão grande que vai desde uma periodontite, né? Ou seja, esse trabalho mostra que existe uma relação bastante ampla entre a apneia do sono e a periodontite, porque os indivíduos com apneia do sono têm 4 vezes mais problemas periodontais do que os indivíduos normais, do que a média, né, da sociedade. Ainda não se sabe exatamente o que. Também a gente observa uma influência sobre o desenvolvimento de câncer, né? Então, complicação em casos de câncer. Alterações cognitivas, ou seja, dificuldades de memória, né? Redução de massa cinzenta e tem influência na doença de Alzheimer e assim vai. Ou seja, a apneia do sono ela influencia num número muito grande de doenças. E alguns fatores a gente considera como predisponentes, ou seja, a pessoa que tem aquele problema, como a obesidade, por exemplo, alterações craniofaciais, né, aquele pescoço mais curto e grosso, línguas muito grandes ou maiores do que o espaço intrabucal, aumento de tecido linfóide como amígdalas hipertróficas, adenoides, né, obstruções nasais, algumas alterações endócrinas. Isso dá para se ver bem na menopausa da mulher, né? No momento que a mulher entra na menopausa e há alteração na quantidade dos hormônios femininos, né, estrógeno e progesterona, ela passa a ser uma pessoa que vai sofrer de apneia do sono. A idade mesmo, o envelhecimento, faz com que o indivíduo se torne mais predisposto a ter apneia do sono, né? Ou seja, a musculatura vai ficando mais flácida, a gente geralmente aumenta o peso, né? E o controle neuromuscular fica mais pobre. E a história familiar. Então, a maior parte desses problemas que eu citei tem a ver com a nossa genética, né? Tendência para obesidade,
forma de face, etc. Né? Então, o que faz o indivíduo vir a ter a apneia do sono? É uma doença que é multifatorial, ou seja, ela pode ter origem em causas diferentes em pessoas diferentes. Ou seja, a minha apneia do sono pode ser diferente da apneia do sono do meu vizinho, né? E assim por diante. Eu posso ter por uma razão, ele vai ter por outra. Né? Então, ela é multifatorial. E que fatores são esses que permitem que a gente venha a ter a apneia do sono? Então, como eu já falei, a idade, né? O envelhecimento torna o indivíduo com uma tendência maior de ter apneia do sono. Né? A obesidade, com certeza, alterações esqueletofaciais, principalmente os padrões de classe 2, com micrognatias ou retrognatias, né? Algumas doenças que alteram o controle neuromuscular, como distrofia muscular, por exemplo, né? O aumento de volume da faringe por uma hipertrofia de amígdala, adenoide, ou um tumor, um cisto, qualquer coisa que reduza, né, o volume da faringe, vai estar diminuindo o espaço para passar o ar. Né? Dormir de costas, com a barriga para cima, a gente chama de posição de supino ou decúbito dorsal. Né? Então, a gente quando dorme de barriga para cima, a gente passa a ter, além de tudo que a gente já tem, a ação da gravidade que faz com que os tecidos se aproximem mais. Né? Então, tem uma tendência maior de roncar e de ter a apneia do sono. Algumas alterações hormonais podem causar isso, o uso de algumas substâncias, como os benzodiazepínicos, né? Alguns relaxantes musculares, alguns descongestionantes produzem uma alteração no relaxamento muscular e fazem com que a gente ronque mais. E também aqui entra o álcool, né? Todas as bebidas alcoólicas tomadas próximo da hora de dormir vão aumentar a possibilidade da gente ter apneia do sono e ronco, né? E o fato de ser homem em vez de mulher faz com que a gente já seja um grupo de risco, né? O homem, desde cedo, mesmo em idades mais jovens, já tem o risco de ter apneia do sono. A mulher vai ter esse risco reduzido até uma determinada idade, né, até a idade da menopausa, mas depois da menopausa ela passa a ter esse risco aumentado também, semelhante ao homem. E alterações genéticas, né, ou seja, geralmente pessoas que têm parentes em primeiro grau com apneia do sono têm uma grande chance de vir a ter a apneia do sono também. E, em geral, o paciente que tem apneia do sono, ele só vai perceber, né, geralmente em situações mais graves. Pacientes leves e moderados dificilmente percebem que tem o problema. Então, quem vai desempenhar esse papel são os companheiros, né, ou familiares, a esposa, o marido, ou alguém da família que escute o barulho do ronco, que observe, né, a pessoa ter aqueles engasgos durante a noite e que vão orientar, né, procurar o paciente a procurar um médico, né, para fazer o tratamento. Né? Então, a apneia do sono é um problema muito prevalente. Nós vamos observar que na população brasileira, que esse estudo foi feito em São Paulo, né, e é um dos principais estudos epidemiológicos que a gente tem hoje em termos de apneia do sono, porque ele investigou um número grande de pessoas e todos eles fizeram a polissonografia. E eles chegaram a 32,8% de pacientes com apneia do sono. Se a gente acrescentar aí mais uma partezinha que tem o ronco primário, isso vai passar dos 40%. Né? Então, é uma percentagem da população muito grande que tem esse tipo de problema. Então, a gente observa que é uma doença muito prevalente. E isso em qualquer população.